Sabe aquele momento? Aquele comentário meio torto, sabe? Aquela brincadeirinha que na verdade não tem graça nenhuma e que pega a gente totalmente de surpresa? Pois é. Uma coisinha assim pode simplesmente acabar com o dia. Parece que a nossa energia vai lá pro chão, o foco some, é complicado. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa que parece tão pequena, um simples comentário, tem o poder de bagunçar tanto o nosso equilíbrio emocional e até mental? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos entender a ciência por trás dessa reação e, o mais importante, descobrir uma maneira, olha, muito mais poderosa de lidar com isso. Então, o que acontece na hora? Geralmente, o nosso instinto vai para dois lugares, quase que no automático. Ou a gente parte para o ataque, devolvendo na mesma moeda, sabe? O famoso bateu, levou. Ou a gente recua, fica quieto, engole aquele sentimento ruim, aquele desconforto. Só que tem um problema. Tanto um quanto o outro, no fundo, entregam o controle da situação todinho para outra pessoa. E se a gente descobrisse que a estratégia mais inteligente, mais eficaz, é não fazer nem uma coisa, nem outra? Parece estranho, né? Mas a neurociência está aí para mostrar que não reagir, mas não reagir de um jeito consciente, estratégico, é a atitude que traz o poder todo de volta para a gente. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Para a gente entender por que não reagir funciona, a gente precisa dar uma espiadinha no que está acontecendo dentro do nosso cérebro. E olha, é uma verdadeira batalha química. Primeiro, a gente precisa falar sobre uma substância muito famosa, a dopamina. Pensa nela como aquela vontadezinha que dá de ficar checando o celular, sabe? Esperando uma curtida, uma mensagem. Essa sensação boa é a dopamina agindo. É tipo um prêmio químico que o cérebro adora receber quando algo que ele esperava acontece. E claro, nas nossas interações sociais, esse mecanismo está funcionando a 1000 por hora. Então, pensa assim. Quando alguém faz um comentário para provocar, para diminuir outra pessoa, essa pessoa está, na verdade, pescando. É isso mesmo. A isca é o comentário maldoso e o peixe é a nossa reação emocional. Se a gente morde a isca, se a gente reage com raiva ou fica triste, a pessoa que provocou consegue o que queria. Ela ganha aquele prêmio, aquele pico de dopamina que o cérebro dela tanto buscava. E agora, olha só que interessante a química por trás de cada cenário. Quando a gente reage, o que acontece? A pessoa que provocou ganha o prêmio dela, a dopamina. E a gente? A gente fica com o cortisol, que é o hormônio do estresse, lá nas alturas. Agora, e se a gente não reage? Aí o jogo vira completamente. A expectativa da outra pessoa é quebrada, frustrada, o nível de dopamina dela, despenca. E a gente se protege de todo esse estresse. O poder muda de lado na hora. Tá, mas na prática, como é que a gente faz para ligar esse modo não reação? Bom, a chave está em entender uma pequena disputa de poder que acontece dentro da nossa cabeça. É isso mesmo. No segundo exato em que a provocação acontece, começa uma briga pelo controle entre duas áreas bem diferentes do nosso cérebro. De um lado do ringue, a gente tem a amígdala. Pensa nela como o nosso sistema de alarme, super antigo e impulsivo. É ela que grita, perigo, lute ou fuja agora. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal. Esse é o chefe, a parte mais evoluída, que pensa, analisa e controla as emoções. Quem vai ganhar essa briga é o que vai definir a nossa reação. E aqui está o grande segredo. É uma coisa muito simples. Uma pausa. Só isso. Alguns segundos. Respirar fundo. Essa pequena pausa é o tempo, é o espaço que o nosso chefe, o córtex pré-frontal, precisa para entrar em ação, dar uma acalmada na amígdala e assumir o comando. Aí, em vez de um impulso, a gente consegue ter uma resposta pensada, inteligente. Certo. Vamos para a prática, então. Como é que a gente aplica isso na vida real? Tem uma técnica muito, mas muito poderosa que a gente pode chamar de efeito espelho. A ideia é desarmar quem provoca e trazer o controle todo de volta. E é bem simples, são 3 passos. Primeiro passo, pausar e ancorar. Respira fundo, sente os pés firmes no chão, isso já ajuda a tirar a amígdala da jogada. Segundo passo, o silêncio consciente. É só olhar para a pessoa, com calma, com uma expressão neutra. Só isso já quebra totalmente a expectativa dela de ter uma reação. E o terceiro passo, se for para falar alguma coisa, é usar uma pergunta neutra. E a pergunta mágica, dita num tom super tranquilo, é essa aqui. Qual foi a sua intenção com esse comentário?
Percebe? Não tem ataque, não tem defesa, é só uma pergunta quase curiosa. A genialidade disso é que a pergunta tira o holofote de quem foi provocado e joga de volta para quem provocou. A pessoa é forçada a pensar sobre o que ela mesma fez. E na maioria das vezes, ou ela vai gaguejar, não vai saber o que dizer, ou vai soltar o clássico, era só uma brincadeira. O que na prática desmonta completamente o poder daquela provocação inicial. Bom, agora vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Comparando os resultados a longo prazo, o que cada um realmente ganha com isso tudo. Esse gráfico aqui mostra isso muito bem. A pessoa que provoca, se consegue uma reação, tem aquele pico de prazer, aquela dopamina, mas é uma coisa que sobe e desce rápido, é passageiro. Agora, quem consegue manter a calma, bom, aí a história é outra. A pessoa atinge um estado de paz. Pode não ser aquela euforia maluca, mas é uma satisfação que fica, que é estável e que, no fim das contas, protege a nossa saúde mental. Resumindo a história toda, quando a gente escolhe a calma, a gente mantém o controle da situação. Os nossos níveis de estresse ficam baixinhos, a gente protege a nossa saúde mental, a nossa energia e, talvez o mais importante de tudo, a gente percebe que aquele comentário não diz nada sobre o nosso valor. Ele diz tudo sobre as inseguranças de quem falou. Então é bom a gente guardar isso. Aquele silêncio estratégico não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é uma resposta super ativa. É como segurar um espelho na frente da outra pessoa e falar, sem dizer uma palavra, isso aqui é seu, não é meu. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão, né? Num mundo que vive empurrando a gente para reagir, para entrar na briga, o que a gente ganha de verdade quando, de forma consciente, a gente escolhe proteger a nossa própria paz? Fica aí a pergunta.